Oi pessoal, hoje indicarei 5 livros para vocês se distraírem durante a quarentena. Espero que vocês gostem. Para vocês entenderem melhor, eu separei os livros em algumas categorias. Então, 2 são considerados fantasia, um é nacional, um é um clássico da literatura norte-americana e um é considerado uma distopia. Bem, eu vou começar com o que é considerado um clássico da literatura norte-americana, que é A Leste do Éden, do John Steinbeck. Esse livro é um livro muito bom. Ele se passa lá no Salinas Valley, lá na Califórnia, e a história inteira permeia duas famílias, os Hamiltons e os Tracks, e uma vilã principal, que é a Katie. De um lado, nós temos os Hamiltons, que sempre moraram naquela região. Então, é uma família muito grande, os pais se amam, enfim. E do outro lado a gente tem os Tracks, que é uma família composta pelo pai, que foi pra guerra e acabou perdendo a perna, então ele usa uma prótese, e os seus dois filhos, né, o Charles e o Adam. E esses dois filhos não se dão muito bem, porque o temperamento do Charles é bem agressivo, então eles acabam brigando bastante a ponto de quase se matarem. E o personagem que unifica essas duas famílias é a Katie. Na minha opinião, a Katie eu acho que é a vilã mais desumana que eu já li em uma história, né? E o livro conta um pouquinho da infância dela. Quando ela era uma criança que morava com os pais dela, os pais dela sabiam que ela era diferente das outras crianças. Havia algo nela que não havia nas outras crianças. E não necessariamente esse algo seja algo bom, né? Ela vai crescendo e daí chega um dia que ela recebe uma bronca do pai dela. E como ela já queria ir embora, ela tenta se vingar de alguma forma. Então ela espera os pais dela saírem e coloca fogo na casa e finge a própria morte. Então, como ela morava em uma cidade pequena, a cidade ficou horrorizada. Os pais perderam tudo, né? Perderam a casa, perderam a filha. Enfim, ela destruiu a vida dos pais dela. Ela sai dessa cidade e vai parar em uma casa de prostituição. Ela se envolve com o dono dessa casa de prostituição e tenta manipulá-lo. E essa é uma das características da Katie. Ela é muito bonita e ela é uma garota que chama atenção, né? Os homens se apaixonam por ela e ela usa isso para manipular as pessoas. Então ela tenta manipular o dono dessa casa de prostituição e ele descobre, né? Ele sabe que ela fingiu a própria morte e que ela está mentindo uma identidade, né? Ela muda o nome dela de Katie para Kate. E aí ele acaba agredindo-a fisicamente a ponto de quase matá-la. E depois desse evento todo, nessa mesma noite, ela, assim, completamente ensanguentada e agonizando, ela esbarra no Adam, que é um dos Tracks. No início é um pouco difícil conseguir manter a concentração, porque o John, ele faz uma descrição geográfica da região da Califórnia, então ele fala das flores, das montanhas, porque as montanhas têm aquele nome, só que depois a leitura flui bastante. Outro elemento muito interessante no livro é que ele se chama Leste do Éden, e ele se refere ao Jardim do Éden, onde Adão e Eva pecaram. E Adão e Eva tiveram 2 filhos, Caim e Abel, que estão relacionados ao Adam e ao Charles. Então é um livro muito, muito, muito legal. O segundo livro que eu tenho para recomendar é considerado uma distopia, que é um livro muito conhecido já, não é muito novo, que é O Processo, do Kafka. Bem, Um Processo é um livro pequeno, então dá para ler super rápido, e ele conta a história do Joseph K., que é um cara que trabalha num banco, assim, lá no alto escalão, e ele mora em uma pensão, e aí um certo dia, no seu aniversário de 30 anos, né, quando ele acorda para ir trabalhar, ele se depara com 2 guardas no seu quarto, falando que ele está detido e que, portanto, aquele dia ele não vai trabalhar. Inicialmente ele acha que é uma brincadeira, né? Devem ser alguns amigos do banco que estão fazendo essa brincadeira com ele. Só que com o tempo ele começa a perceber a gravidade do problema. Porque quando ele pergunta informações sobre o porquê ele está sendo processado, o porquê ele está detido, ninguém fala nada. A única coisa que as pessoas falam é que o processo contra ele é muito sério e que ele deve comparecer às audiências. Só que tem um detalhe:
porque essas audiências, elas são localizadas em locais que parecem realmente cortiços, e essas audiências não têm horário. Ele pode chegar a qualquer hora que ele será ouvido e, enfim, entrará em contato com o juiz. Com o tempo, Joseph ele acaba entrando em uma angústia, porque ele descobre que esses processos acabam demorando muito tempo para serem solucionados, então ele vai atrás de diversos advogados, nenhum está muito interessado, eles até tentam ajudar, mas não é o suficiente, eles não se esforçam muito, e aí quando ele tenta declarar inocência, viram pra ele e perguntam, inocente de quê? E algumas pessoas falam que ele é uma crítica ao sistema judiciário, né? Os processos ficam muito tempo rolando e no fim não dão em nada, só causam angústia pra vida da pessoa que está sendo processada, que muitas vezes nem sabe o porquê está sendo processado. Isso pode ser relacionado com a sociedade também. Às vezes a sociedade julga outras pessoas, e essas pessoas nem sabem por que estão sendo julgadas. Agora eu vou recomendar mais 2 livros que são classificados como fantasia. Então, o primeiro livro que eu vou recomendar é o meu livro favorito, que é O Hobbit, do Tolkien. Esse livro é um livro muito, muito bom para quem quer entrar no mundo da fantasia, quer começar esse tipo de leitura. E é um livro pequeno, então dá pra ler rapidinho. Hobbit eu acho que quase todo mundo conhece. É a história do Bilbo Bolseiro, que é um hobbit que vive em uma toca. E aí, em um certo dia, ele recebe a visita de um mago, o Gandalf. E esse mago vem com mais 13 anões e convidando o Bilbo para que ele vá em busca de um tesouro que foi roubado dos anões e que está na Montanha Solitária. E essa montanha ela é habitada pelo Smaug, que é o dragão. Inicialmente ele não acha muito legal, porque ele gosta de uma vida mais tranquila, viver na sua toquinha. Só que daí com o tempo ele começa a se envolver e ele decide entrar nessa aventura em busca do tesouro que foi roubado. E é uma história muito legal, fala muito sobre elfos e dragões e tem muitas batalhas. Então é um livro muito bom. É um livro muito bom, muito especial, e ele precede Senhor dos Anéis, né? A segunda fantasia que eu recomendo é A Pirâmide Vermelha, do Rick Riordan. A Pirâmide Vermelha fala sobre mitologia egípcia, a história de 2 irmãos, um casal de irmãos, e eles não se dão muito bem porque eles vivem separados. A garota ela mora com os avós na Inglaterra e o menino vive com o pai, que é um egiptólogo, que estudou o Egito e essas coisas. Em um dos encontros anuais dessa família, o pai decide levar as crianças para o Museu Britânico. E nesse museu ele acaba libertando o deus Set, que é o deus da guerra. E o pai desaparece, as crianças ficam completamente desesperadas, e porque elas descobrem que além do pai ter desaparecido, alguns deuses foram libertos, e alguns desses deuses querem destruir o mundo. Então eles começam uma grande aventura em busca de conseguir recuperar o pai e de salvar o planeta. E durante essa aventura, eles recebem ajuda de outros deuses também da mitologia. É um livro classificado como infanto-juvenil, então a leitura dele é muito mais fácil de ser compreendida quando comparada com o Processo, por exemplo. E ele é o primeiro livro da trilogia das Crônicas dos Kane. E, bem, quem leu Percy Jackson pode ser que não goste muito do livro, porque as histórias são um pouco semelhantes em alguns aspectos, mas eu acho que é um bom livro para passar o tempo. A minha última recomendação é o nacional, que faltou, que é Quincas Borbas, de Machado de Assis. É um livro muito, muito conhecido. Então, inicialmente, a gente tem o Quincas Borba, que é um filósofo super rico. E quem leu Memórias Póstumas de Brás Cubas sabe que o Quincas Borbas aparece no livro, né? E daí o Quincas Borba acaba morrendo e ele deixa uma herança pro Rubião, que é o seu grande amigo. E contanto que Rubião cuide de seu cachorro, que tem o nome do próprio dono, que é Quincas Borba. Bem, Rubião inicialmente acha aquilo uma loucura, porque ele tá rico, pra que ele vai cuidar de cachorro agora? Ele acaba doando o cachorro. E aí chega um momento que, por peso de consciência, ele acaba voltando atrás, pega o cachorro de volta. E daí, em uma viagem pro Rio de Janeiro, né, porque ele precisa arrumar um local novo pra morar agora, ele acaba conhecendo um casal, Palha e Sofia.
Um grande problema, né? Porque o Rubião, ele tá super empolgado, agora ele tá milionário, ele quer mostrar pra todo mundo como ele tem poder agora. E ele acaba falando pra esse casal, assim, que ele nem conhecia direito, que ele havia acabado de receber uma herança, que ele estava muito rico e ia se mudar lá pra região. E daí esse casal, bem, acaba se relacionando por interesse com o Rubião, né? O Rubião acaba se apaixonando por Sofia. E tem toda a história, basicamente toda a história do declínio do Rubião, mas é um livro muito bom. E para quem vai prestar FUVEST, que é o vestibular da Universidade de São Paulo, Quincas Borba é leitura obrigatória. E foi essa a recomendação de hoje. Espero que vocês gostem. Qualquer sugestão é só deixar nos comentários e até o próximo vídeo.